ele, o pai, os parceiros, eles precisam se adaptar às exigências do treinador, do Carlo Ancelotti. Senão não vai ter mais Copa para o Neymar, não. Passo a bola para vocês. Acho que é por aí. Ele precisa melhorar. Ele precisa voltar a render num nível minimamente aceitável, num nível próximo ao que esses jogadores da seleção têm apresentado nos últimos tempos. Eu acredito que ele possa conseguir chegar a esse nível, mas ainda não está nesse patamar. Para mim, hoje o Ancelotti foi mais categórico quanto à não convocação do Neymar. Para mim, ele foi mais claro. Na primeira coletiva pós-convocação, naquela que ele anuncia a lista para esses jogos contra Chile e Bolívia, ele falou sobre questão física e tal, acho que os jogadores precisam estar muito bem fisicamente, todo mundo sabe o que o Neymar pode apresentar, acho que no momento ele ainda não está nesse nível físico que o jogador de seleção brasileira precisa estar. Hoje ele falou sobre questões técnicas também. O nível de jogo praticado pelo Neymar nos últimos jogos, desde a volta após a Copa do Mundo de Clubes, ainda não o coloca num patamar de jogador convocável, ou que pode estar na lista da seleção brasileira. Acho que hoje tem, digamos, um fato novo, ele faz um acréscimo com relação a esse assunto Neymar. Bom, até anteontem o Ancelotti treinava o Real Madrid e estava dentro da Champions League, dentro do futebol espanhol, vendo a correria que é o futebol europeu. Eu tenho a impressão que, observando o futebol brasileiro, esteve em loco em vários estádios aqui de norte a sul, ele deve ter percebido que o futebol brasileiro era mais lento. Ou seja, o Neymar pode até se adaptar aos jogos do Santos, que o Santos vem fazendo aqui, conseguindo ficar 90 minutos em campo, mas aquela atuada que você joga na Europa, o Neymar não cabe, não. Não, concordo com você, hoje não. Assim, eu acho que o futebol brasileiro evoluiu muito de uns anos para cá. Acho que é fato isso. O nível de competitividade, o nível do jogo, a complexidade do jogo aumentou, né? O que é um aspecto positivo. Há pontos negativos, evidentemente. Eu até discordo do Leonardo, né? Ex-jogador, foi dirigente, técnico, inclusive. Ele falou numa entrevista, acho que foi o Galvão, inclusive, que para vender o Campeonato Brasileiro precisa primeiro mudar o nome, né? Botar algo como Premier League e tal. Eu acho que se tiver campo bom, jogador bom, iluminação boa, arbitragem boa, você pode chamar de abacaxi o campeonato, que ele vai ser consumido lá fora. Acho que passa mais por isso do que a marca. É evidente, na minha modesta opinião. Pode chamar de cuecão o campeonato, que ele vai ser... chama Brasileirão, popularmente é Brasileirão, pronto. Tá pronto, ele vai ser consumido dessa forma. Então, a complexidade do jogo aumentou aqui no Brasil. E também a forma como as equipes, principalmente as maiores, elas marcam os adversários, né? E como o Léo mesmo falou ontem, o Neymar é um jogador que não vai fazer esse trabalho. Ele não vai, tá? Cabe ao Ancelotti saber se vai convocar, ele sabe dessa situação. Ele sabe, se eu chamar o Neymar, ele não vai... Eu não estou falando nem para o Neymar voltar na cabeça de área, não é isso. É fazer a marcação onde ele tem que fazer, né? Ele não tem físico para isso, não tem. E, tecnicamente, ele é um jogador muito aquém. A gente vai vendo jogo após jogo. Contra o Fluminense ele não jogou nada, foi o último jogo dele. Foi contra o Fluminense no fim de semana, foi um jogo horroroso, 0-0, aliás. Então, não tem porquê ele ser Mas tem uma pegadinha aí, e vocês que conhecem muito bem a questão tática, quando ele fala que ele vai jogar com 4 atacantes, a primeira coisa que quem está assistindo que não tem muita afeição, não conhece muito bem o esquema tático, vai falar, são caras que vão ficar lá na frente, como é que nós vamos marcar aqui atrás? Os 4 atacantes que o Ancelotti propõe não tem essa função de ficarem lá na frente, não. E aí o Neymar não caberia nesse esquema, porque como é que ele vai ficar voltando para marcar? Até porque senão vai virar o jogo com a Argentina, que o Brasil colocou 4 atacantes e, para mim, a questão não está nos 4 atacantes, tá? O Brasil, para mim, não foi derrotado pela Argentina porque o Dorival, naquele dia, entrou com 4 jogadores de frente. Tá nas tarefas que deveriam ter sido designadas para cada atleta. Tá na forma como você vai subir pressão, quem pega quem, como você vai marcar e sufocar o seu adversário, quem é que volta em qual lugar, os 2 pontas vão ter que ajudar na recomposição, o segundo atacante, pelo menos, vai precisar fazer uma sombra no primeiro homem de meio campo do adversário. Talvez um jogador desse quarteto possa ter um pouquinho mais de privilégio, ter menos tarefas defensivas em relação aos demais, mas hoje o jogo é feito com bola e sem a bola.
Não há mais o futebol em que você só joga no momento em que você tem ela sob seu controle. Futebol intuitivo. Exatamente. Então, você tem que contribuir em todas as fases. Quando está atacando, né, Ivan? São 4 atacantes. Agora, quando estão defendendo, são 4 jogadores de meio campo fazendo 2 linhas ali. Todo mundo achava que o problema da seleção brasileira, e nós discutimos bastante nesse programa, era a falta de um treinador qualificado para desenvolver os jogadores, porque nós entendemos que temos ótimos jogadores a serviço do Brasil. Tá certo. Perfeito? Chegou o Ancelotti. E ele é um cara que fala abertamente nas entrevistas coletivas e vai passando os seus recados. Então, coerente ele é. E ele é maior que qualquer jogador que venha a vestir a camisa da seleção brasileira. Ele é maior, certo? Ele tem tamanho para se posicionar sobre determinados temas. Eu, particularmente, errei. Eu errei. Eu achei que o Neymar, com 70% da potência, deitaria no futebol brasileiro. Ele não deita. Ele não deita. Vai ao encontro do que o Berna falou sobre o nível do futebol brasileiro ter aumentado nos últimos anos, e de fato isso aconteceu, até por uma questão econômica, né? Então nós trouxemos vários jogadores qualificados. Hoje, quem quer voltar para a seleção brasileira, volta para o futebol brasileiro, né? Vários movimentos foram feitos nesse sentido. E o Neymar, assim, eu acho que do ponto de vista técnico, de fato ele não precisa provar nada para ninguém, mas do ponto de vista físico, ele precisa provar. Porque se hoje não tá bom, o Neymar será só isso ou não? Porque o Neymar de 2015 não vai existir mais. Não. Senão a gente não estaria aqui discutindo. Não, se o Neymar de 2015 existisse, ele seria jogar a camisa pro alto dos outros 10. Exatamente. O Neymar é dono da camisa 10 e faixa. Exatamente. De 2015. Então, isso faz 10 anos. Hoje o que o Neymar entrega não é o suficiente. Será que é só por uma questão física mesmo? Eu convivo lá, pessoal lá de Santos e tal. A máxima é o seguinte: Neymar conseguiu disputar 7 jogos, 90 minutos. Só que o problema não é só o tempo que ele está dentro de campo, é como ele está disputando esses 7 jogos, contra quem, qual velocidade. Isso o chip mostra muito. A distância percorrida. E eu acho que há uma troca, inclusive a CBF conhece o chip do Neymar hoje. Sabe exatamente os espaços do campo que ele está percorrendo, qual a velocidade. Sim, até o sono do Neymar está sendo monitorado. Porque 90 minutos você vê na planilha, olha, o cara jogou do 0 aos 90, mas como que ele jogou que é o detalhe. E sabe o que é curioso? Perfeito. Nós estamos falando de uma equipe que tem jogado praticamente uma vez por semana. Então ele tem tempo de recuperação e preparação para o jogo seguinte. E mesmo assim a gente não consegue ver aquele Neymar. Neymar não consegue dar aquela arrancada para passar por 2 jogadores, por exemplo. Mas eu acho que talvez isso aí ele não consiga mais fazer. Nem se você der 20 jogos para ele, eu acho que essas arrancadas aí ele não vai conseguir mais fazer. A questão para mim é como o Neymar vai se adaptar ao novo corpo dele. O Neymar pós 2 lesões gravíssimas que ele teve. Como é que ele vai conseguir se adaptar? E aí vai muito do talento individual, da capacidade que esse cara tem. Eu acho que ele é muito acima da média, muito fora da curva. Caras com esse tamanho, eu acho que dá pra gente esperar um pouquinho mais. Ele se reinventar. Essa é a palavra. Mas já teve tempo para isso, né? O Ronaldo se reinventou num período curtíssimo de tempo e fez 8 gols numa Copa do Mundo. 8 gols. Mas ele vai se reinventar em 7 jogos? Não, Léo, o Neymar volta a jogar, o Ronaldo volta a jogar em dezembro de 21, em junho de 22, a Copa termina de 2002, a Copa termina no dia 26. Pois é. Neymar hoje é 30. Então esquece, logo esquece. Cara, de novo, né, a gente vai conversar sobre isso, o que aponta para o Neymar se recuperar? A gente só está discutindo isso porque toda entrevista coletiva tem uma pergunta sobre o Neymar. O Neymar. Tudo bem, eu entendo. Ele não foi convocado. Ele não foi convocado e o Ancelotti, como disse o Léo, temos um fato novo. O Ancelotti falou que a questão é técnica também, né? Temos um fato, temos aqui não é que ele falou, não, veja bem, quando ele estiver, eu já falei com ele. Não, temos um fato. O fato é, ele questionou de forma implícita, eu acho que explícita,
a capacidade técnica do Neymar hoje. Isso, na minha opinião, para um jogador que fala há 2 semanas, há 3 semanas, que não precisa provar nada para ninguém, isso cai como uma bomba atômica na cabeça dele. Se isso não for um choque de realidade, eu não sei mais o que vai fazer esse homem se aplicar. E aí o Léo falou sobre o corpo, né? Como é que o corpo dele se adapta às lesões, para ele se reinventar. Eu acho que tem algo que extrapola a condição das lesões, que é o comportamento ao longo da vida. Se o Léo for correr comigo hoje, irmão, ele vai me dar um pau. Olha como o Léo é fisicamente, olha eu. Eu não sou exemplo para nada. Não, você não respeita os limites. Não sou, eu não respeito. É isso, eu não respeito os limites do corpo. Se o Léo, com 49 anos, que é a idade que eu tenho, se cuidar do jeito que ele cuida hoje, a gente vai correr no parque e ele vai me dar um pau.